Fez as formalidades por ter feito uso da tribuna e rapidamente falar um pouquinho do esporte. É bom que nós temos aqui a presença do Duda, nosso parceiro lá. E é o seguinte, em relação ao que aconteceu, o vereador, o senhor está corretíssimo. O que esse vereador fica triste e não entende em relação a esse assunto ao qual foi citado, e dá-se uma atribuição. Nós discutimos um regulamento para que o Duda, todos os representantes da Duda, dos times, nós discutimos isso no começo do campeonato. A divisão de esportes, ela é soberana nisso. Monta-se uma equipe, gasta-se portarias no esporte. A secretaria me surpreendeu com o rebaixamento do 67, ao qual este vereador, após as análises, também compactua com isso. Eu acredito que sim, e tem que cumprir o regulamento, sim. Sou participante, estou todos os domingos no esporte, sou atleta e já disse ao próprio meu time que se fizer essa atitude de agressão a quem está trabalhando, não conte comigo. Então, o que me entristece é ver um jurídico da prefeitura desmerecer a divisão de esportes, quando em algumas vezes tomou a decisão certa. Essa semana passada tomou a decisão certa, correta, julgou-se, condenou, e o jurídico foi lá como um ovo compressor, passou por cima da equipe do esporte e acatou um recurso. O 67 tem todo o direito de recorrer. É digno. Se eu dar um tiro aqui no presidente, eu vou ter direito de resposta, eu vou ter que me defender. Isso é constitucional. Mas que ele recorra no jurídico e vai caminhando. O campeonato não pode ser zelado, os times da primeira divisão, e quanto mais o time da segunda e os próprios veteranos serem prejudicados em virtude de uma falta de respeito do jurídico da prefeitura com a coordenação de esporte. Tiveram uma semana para julgar, e aí me suspende o campeonato. Mas fiquei sabendo hoje que o campeonato volta sábado e domingo. Eu rogo a Deus que tenha um pouquinho de juízo na cabeça esse jurídico da prefeitura, que acate o que o 67 está fazendo, que julgue, que vai correndo o processo, vai justificando. Existe um regulamento, uma ata, a qual todos os dirigentes assinam no início do campeonato, mas que não desrespeite a tal ponto a coordenação está trabalhando, e principalmente a todos os outros times que disputam o campeonato. Então, presidente, às vezes eu fico tentando entender a falta de comunicação que existe no setor do executivo, que isso expõe não somente a eles, mas expõe toda a casa, porque a população, às vezes os atletas não entendem como as coisas funcionam. Então, por erro, imaturidade do jurídico, ao meu ver, passou por cima da decisão do esporte, da divisão, e não deveria fazer esse ato. Então, se consultasse a coordenação e não condenasse. Estudasse o caso antes de dar a decisão. Dar a decisão depois recua. Estão brincando com os nossos atletas no município. Mas, tenho dito aí, espero que isso também possa servir de exemplo para que a gente não possamos cometer mais erros, e principalmente que a equipe não se mate entre si, que isso foi uma falta de respeito com a equipe do esporte, da divisão de esporte, que não pode, é decidido em regulamento, que a justiça comum não deverá se interferir nesse sentido. Isso é decidido pela coordenação, está no regulamento. Senhor presidente, como foi citado, você fica de fazer uma pequena parte. Se você quiser fazer, pode fazer mesmo. Bom, Convido o vereador